Graça e paz a todos os nossos amigos e os alunos a qual nos acompanha aí neste canal aqui da Escola Bíblica Dominical para Todos. Como vocês já sabem, né? Estamos todas as semanas aí com as nossas lições aqui na Escola Bíblica. E estaremos dando início aqui em mais um trimestre, onde estudaremos um assunto interessante. Falaremos a respeito do caráter. Nós estudamos na lição passada, no trimestre passado, a respeito dos frutos das obras da carne e dos frutos do Espírito. O trimestre passado, nós estudamos sobre isso. Obras da carne e fruto do Espírito. Então, nessa lição desse trimestre, estudaremos sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Então, olha aqui para você que ainda não viu, né? Essa aqui é a lição. Essa é a nova lição. E nós estudaremos, o nosso comentarista dessa lição é o Elinaldo Renovato, pastor Elinaldo Renovato. Então estudaremos mais uma lição maravilhosa, né? Espero que seja mais uma lição de grande valia para nós. E nessa semana nós estudaremos a primeira lição aqui. Vou falar rapidinho, né? É uma introdução aqui a respeito do que nós estaremos estudando. Essa primeira lição desse próximo domingo, né? Do dia 2 de abril, nós estudaremos sobre a formação do caráter cristão. Então, como diz o nosso pastor e comentarista, caráter todo mundo tem. Todo mundo tem caráter. Agora, nós temos que compreender que uns têm caráter bom e outros têm um caráter mau. Então, todos têm caráter. Ninguém nasce sem, ou ninguém cresce, ou ninguém adquire um caráter, ou aprende, né, no decorrer da sua existência, crescendo, se desenvolvendo aí. Ninguém se desenvolve sem ter um caráter. Então, todos nós, a priori e a posteriores, teremos aí, né, um caráter. Agora, cabe entendermos e cabe a palavra, se nós somos do mundo e temos o caráter do mundo, que é um caráter pecaminoso, né, caminharemos para o caráter ruim. E se somos de Cristo, caminhamos para Cristo, para as coisas de Cristo, nós adquirimos aí, ou aprenderemos, ou, né, teremos um caráter moldado na palavra. Então, todos nós temos um caráter. Eu costumo dizer, caráter, ele é aquilo que você não precisa mostrar. Você não precisa estar a todo momento mostrando que você tem um bom caráter. Então, caráter não é algo que você mostra, não, é algo que as pessoas verdadeiramente vai ver, vai entender que você tem. Agora, como assim eu posso demonstrar um caráter sem precisar estar falando, sem precisar estar tocando trombeta, sem precisar estar fazendo alarido? Como que eu posso demonstrar que eu tenho um bom caráter? Como que as pessoas podem entender que eu tenho um bom caráter? Então é na nossa prática. A nossa prática no dia a dia, ela vai demonstrar aquilo que nós somos de verdade. Por quê? Porque existe um ditado, né? Existe um ditado que fala, até um filósofo brasileiro, eu já vi ele falar a respeito disso, Mário Sérgio Cortella, falando a respeito disso. A ocasião não faz o ladrão. Não é a ocasião que faz o ladrão. Na verdade, a ocasião ela já torna a oportunidade do ladrão mostrar aquilo que ele já é. Então, olha só que coisa interessante. Isso diz, né? Isso diz o grande filósofo aí que eu gosto muito, sempre acompanho, sempre leio
os seus livros, as suas obras, as suas postagens, a gente estamos acompanhando, então ele fala a respeito disso. Não é a questão da situação ou do momento que faz você ser um mau caráter. Então, na verdade, você já é um mau caráter. Basta somente essa oportunidade para você demonstrar aquilo que você é. Então, mas, olha só, Jesus ele transforma, Jesus ele molda o nosso caráter. Então, já vou ler o texto áureo aqui, eu não vou entrar nos pormenores da lição, né? Que até porque é uma lição bem interessante, bem fácil de compreender, só uma pincelada básica para nós entrarmos mais à frente nas próximas lições e estudarmos a respeito disso. Então, a formação do caráter cristão. O texto áureo nós vamos entender lá em Gálatas 5, verso 20, que vai dizer assim, ó: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então olha só, já estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Então, se eu estou crucificado com Cristo, então quer dizer que eu já morri. Eu já morri para esse mundo. Jesus ele veio cumprir a lei. Jesus ele veio cumprir esse propósito de morrer e ressuscitar por amor a mim e a você. Então, se Paulo ele dá esse toque aqui que ele já não vive mais, né? Ele já não vive mais, mas é Cristo agora que vive nele. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então quando nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, aquele caráter que nós tínhamos, aquele caráter que fazia parte da nossa vida quando estávamos no mundo, já não é mais para existir. Já não é mais parte de nós. Ou já não é mais, já não faz mais parte de nós. Então esse caráter não pode mais existir. Porque você agora tem o caráter de Cristo. Cristo ele foi um grande exemplo de bom caráter, de ótimo caráter. Então Paulo ele fala assim, olha só o que o apóstolo Paulo ele nos fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então nós temos que compreender e praticar isso. Não somente compreender, mas praticar. Ser imitadores dele como ele era de Cristo. Então nós temos a oportunidade de seguir aí o que Paulo nos ensina nas suas cartas e tudo que ele deixou escrito. Então a nossa verdade prática diz assim: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Então se nós não vivemos mais, agora Cristo vive em nós, então quem vai reinar, quem vai fazer a obra, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. O Espírito Santo, ele vai terminar a boa obra em nós. Então, se nós nascemos de novo, somos nascidos de novo, como Jesus ali explicou para Nicodemos, como que eu faço para nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Ele falou: não, rapaz, você é doutor da lei, você é um conhecedor da lei, não sabe isso. Você precisa nascer de novo, não entrar no ventre da sua mãe. Você ter um caráter moldado não é você morrer e nascer novamente, ou você voltar ali no ventre da tua mãe. Não, não é nada disso. É nascer da água e do Espírito. Então, quando você nasce verdadeiramente da água e do Espírito, você agora faz parte de outro mundo, não mais desse. Você já não é mais parte desse mundo, porque nós estamos aqui ainda, mas nós não fazemos parte desse mundo. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. A cidade que nós iremos morar não é aqui. Não é essa cidade pecadora. Não é essa cidade que nos leva à perdição. Então, a leitura bíblica em classe, estou fazendo uma mesclação aqui para nós
conseguirmos aqui atingir o objetivo, a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 4, 17 ao 24. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ignorância e dureza de coração. Pode trazer aqui. Obrigado. Então, meus amigos, continuando aqui, né? Uma pausa aqui para nós tomarmos uma água, né? Então, continuando aqui, o verso 19 diz assim, ó: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, ser revestido de um novo homem, deixar esse homem que pereceu ali, que passou ali por causa do pecado, essa antiga criatura, essa criatura pecaminosa, ela tem que deixar de existir. E você tem que ser revestido agora de um novo homem. Então esse é o ponto interessante. O caráter é você ser revestido de um novo homem, de uma nova pessoa, de novas práticas. Eu desconheço, né? Perdão pela palavra, mas eu desconheço um ser humano que tem um bom caráter, que continua nas mesmas práticas antigas. Então, se você diz que foi mudado pelo Espírito Santo ou transformado pelo Espírito Santo, então não é mais para você ter a mesma índole, as mesmas práticas, viver nas mesmas práticas passadas. Então, ser uma nova criatura é mudança de caráter. Olha só que coisa interessante. Eu tenho na minha coleção de livros aqui, né? Eu tenho aqui um livro de Voltaire, que ele fala a respeito da filosofia, né? Ele está por aqui, nas minhas obras aqui. Ele fala sobre a filosofia, né? De Voltaire. E ele fala a respeito do caráter. Na filosofia, o caráter não muda. Então, os filósofos falam que o caráter não muda. Na psicologia também, né, lendo alguns contextos ou textos, né, de psicologia também, fala que o caráter também não muda. Mas as escrituras, as escrituras nos afirmam que o caráter do homem é mudado por Cristo. Cristo, ele muda o caráter, porque o próprio apóstolo Paulo, consubstanciando em Efésios, ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Então, olha só, vaidades dos sentidos. Então, se você anda nas mesmas práticas, praticando as mesmas coisas, sentindo os desejos das mesmas coisas que você sentia no passado, se você pratica as mesmas obras da carne,
então o seu caráter continua o mesmo. Agora, quando você abandona essas práticas e começa a viver agora Efésios capítulo 5, verso 22, aonde fala a respeito dos frutos do Espírito, é porque o seu caráter ele foi transformado por Jesus. Então, olha só, vamos aqui ler rapidinho e eu já vou encerrar. Olha só, o primeiro, eu não vou ler a introdução, tá? Eu não vou ler a introdução, mas eu vou ler aqui os pontos a qual vai ser discutido. Aí você vai para a escola dominical, por favor, né? Todo domingo às 9 horas nós temos nas nossas igrejas, Assembleias de Deus, todos os ministérios aí que gosta, né? Que praticam, tem alguns que é sabático, tem outros que é, né, dominical. Tem alguns que tem a escola sabática, que é no sábado, batista, algumas outras, né, adventista, algumas outras igrejas aí, né, os ministérios, eles têm as suas escolas sabáticas que são no sábado. Porém, nós assembleianos, né, algumas outras, né, que são pentecostais ou até mesmo, né, alguns tradicionais, eles têm o seu escola dominical, que é no domingo. Então, eu te convido para você ir praticar a escola dominical. Seja um praticante, não somente um ouvinte, mas um praticante. Então, participe da escola dominical. Então, olha só, você vai estar aprendendo lá na escola dominical no domingo, pela manhã, às 9 horas. Você vai estar aprendendo a respeito. Primeiro tópico aqui, né? Falando outra coisa interessante. Nós, né, que somos assembleianos, belemitas, nós... e algumas outras também, elas têm as mesmas lições da CPAD, né? Então, eles estudam a mesma lição, mas tem outras que também, na Madureira e algumas outras que estudam as lições da Betel, né? Que é outra também, que também tem aí as suas lições, né, para a escola dominical. Mas aqui, como nós estamos falando a respeito da CPAD, né, que é do nosso ministério, então você vai estar aprendendo lá. O primeiro ponto, né, o primeiro tópico aqui é a respeito de o caráter na realidade do homem. Esse é o primeiro tópico. Você vai aprender sobre o caráter na realidade do homem. Segundo tópico, a deformação do caráter humano. Então, a deformação no caráter humano se deu lá quando o homem caiu lá no princípio. Então, né, ele vai abordar aqui algumas imperfeições a respeito do que se deu aqui a queda, né, algumas coisas que aconteceu para que o caráter do homem viesse a ser, né, deformado. Terceiro, a redenção do caráter humano. Quem é a redenção? Ou quem trouxe? Será que o homem ele é capaz de redimir o seu próprio caráter? Não. A redenção do caráter humano só se dá em Cristo. Então, Cristo é a nossa redenção. Então, Cristo trouxe essa nossa redenção. Então, você vai estar estudando a respeito disso. Então, olha só, e para mim já encerrar, né, a definição do caráter aqui, nós vamos entender aqui, ó, que diz assim, para nós entender e encerrar aqui. A formação do caráter, né? Vamos entender aqui a definição. O caráter é o conjunto das qualidades boas ou más. Então, o caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, né? De um indivíduo, e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Então, esse caráter, ele lhe determina a sua conduta e a sua concepção de moralidade. Moral e imoral. Moralidade ou imoralidade. Então, esse caráter, ele vai te determinar a sua conduta. Se você tem uma boa conduta ou se você tem uma má conduta. Se você tem uma certa moralidade, você anda dentro da moralidade ou se você anda fora da moralidade.
eu vejo, vou me expressar de uma forma aqui que eu sei que alguns aí vai ver e não vai gostar daquilo que eu vou falar, mas tem muitas pessoas aí que são verdadeiros políticos, né? São verdadeiros políticos que usam máscaras. Dizem ter um bom caráter, mas porém são verdadeiros políticos. Então há uma diferença de politicagem, né, e política. Política é a prática de discutir as questões sociais. Então olha só, não vamos confundir pessoa político com política. Eu estou falando a respeito da pessoa político, eu estou falando do político, não estou falando da política em si. De discutir, estou falando de discutir, tá? Então não estou falando a respeito de discutir as práticas sociais, que isso todos nós deveríamos conhecer e se interessar por isso. Estou falando aqui a respeito das pessoas que vivem. Um poeta alemão, ele fala a respeito disso. Se você não gosta de política, você pode acreditar que você vai votar em pessoas que amam o que faz, amam ser políticos, porém odeia a política, porque não fazem nada para ajudar o seu próximo ou aqueles que ele representa. Mau caráter, porque fala uma coisa, porém não é nada do que fala. Dá um discurso maravilhoso diante da sociedade, porém está tentando aí somente para o seu bel prazer. Então vamos terminando aqui. A respeito do caráter cristão, vamos lá. As maiores lições relativas à nossa fé que poderíamos ensinar ao nosso próximo estão relacionadas às nossas atitudes. Então olha só, aquilo que nós deveríamos ensinar ao nosso próximo são questões que vai de encontro às nossas atitudes. Então as nossas atitudes, elas deveriam ensinar. Por quê? Porque as nossas atitudes, ela fala mais do que palavras. Continuando aqui, as lindas palavras que dizemos se tornam vazias quando não vivemos aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que defendemos, aquilo que nós colocamos da boca para fora. Então, quando nós não praticamos ou vivemos isso, nós somos verdadeiros políticos. Por quê? Porque nós estamos enganando e se enganando. Enganando e se enganando. Então as relações da nossa fé como cristão, que somos, elas deveriam chegar primeiro. Justiça e juízo é as bases do trono de Deus, e a sua misericórdia e a sua verdade, ela vai adiante do seu rosto. Então a misericórdia e a verdade do Senhor, olha, Deus não mente. Deus não mente, porque a sua misericórdia e a verdade vai na frente. Antes que Deus chegue, os seus atributos chegam primeiro. Vamos lá, continuando aqui, Olha só que coisa interessante. Já dizia o filósofo Ralph, né? Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Que coisa maravilhosa, né? Então tem pessoas aí no nosso meio, vamos falar agora do nosso meio evangélico. Tem pessoas aí no nosso meio evangélico que as suas atitudes, ela tem falado tão alto que as palavras ou que a mensagem que ele acha que está pregando não tem falado nada. As pessoas não conseguem ouvir a mensagem a qual ele tem passado, porque as suas atitudes deixam a desejar. Pessoas que se dizem muitas coisas aí de si mesmo, porém as suas atitudes mostram o contrário. Então não é aquilo que você diz, é aquilo que você é na verdade, é aquilo que você pratica. Então as suas atitudes falam tão alto que as suas palavras eu não consigo ouvir. E dessa forma que somos vistos, dessa forma que somos vistos, quando nossa fé só é da boca para fora. Então olha só, é nesta forma ou desta forma que as pessoas nos enxergam.
Falácia, porém atitude zero. Falácia, porém atitude zero. Ó, como cristão, precisamos não apenas falar a respeito de Jesus, mas apresentar em nossa vida as marcas do verdadeiro cristão que tem o caráter de Cristo. Que tem o caráter de Cristo. Nós, como cristão que somos, temos que apresentar em nós o caráter de Cristo. Então, para nós encerrarmos, né, para nós encerrarmos aqui, eu vou ler aqui a conclusão e agradecer você por estar conosco todo esse tempo aí a qual nós estamos aqui. Então vamos lá, a conclusão diz assim, ó: nosso caráter reflete nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Então, olha só, se nós pensamos que fazemos parte do reino de Deus, então temos que ter o caráter moldado em Cristo. Se nós não tivermos o caráter moldado em Cristo, então verdadeiramente corre o risco de eu e você ficarmos aqui no arrebatamento. Jesus virá buscar a sua igreja e nós ficaremos, porque o nosso caráter não condiz com aquilo que nós falamos. Amém? Então, desde já, gostaria de te agradecer. Continue conosco, pelo amor de Deus. Nos acompanhe, gente. Inscreve-se lá no nosso canal. Nós estamos aí com uma quantidade de pessoas aí no nosso canal inscrito e eu espero você. Conto com a sua inscrição. Inscreve lá no nosso canal. Assiste, por favor, as nossas aulas também. Assiste até o final. Que o final sempre, como dizia um filósofo também, né? Não me lembro agora o nome dele, mas ele dizia, sempre o final é o melhor. Sempre o final é o melhor. Então, deixe para você, porque o final sempre é o melhor. Então, fazemos aquele suspense e quando chegar no final, aí você se delicia do melhor pedaço. Aconteceu isso com Cristo, né? O melhor vinho ficou pro final. Aí o maître da festa falou assim, viu, vocês têm o costume de deixar o melhor vinho pro final. Jesus deu risadinha assim, né? Claro que eu estou falando, não é isso que aconteceu, mas eu estou falando, né? Jesus deu uma risadinha assim e falou assim, que você não viu nada ainda. Então, desde já gostaria de te agradecer. Continue conosco, vou orar por você, tá bom? E para Deus abençoar a sua vida e você ora daí por mim. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Continua conosco, nos dando graça e nos dando vitória em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe vocês.